Começamos esta edição com as repercussões sobre a decisão do governo de judicializar a disputa em torno do IOF. Ao vivo, de Brasília, a Heloísa Torres atualiza os últimos desdobramentos para a gente. Uma boa noite para você, Elô. Oi, Bruno. Boa noite para você também, para todo mundo que está com a gente. Olha, o STF vai ter que decidir se o decreto é constitucional, como argumenta o governo, que quer reestabelecer as alíquotas maiores do IOF definidas em maio. O ministro Alexandre de Moraes é o relator dessa ação do governo. Ele já estavam com ele outras duas ações sobre o IOF. Bom, e a oposição hoje se irritou, disse que o governo está desrespeitando o Congresso, que aprovou por larga maioria a derrubada do decreto. A ministra da Articulação Política, Gleice Hoffmann, conversou com os presidentes da Câmara e do Senado antes da judicialização para comunicá-los sobre a medida. O presidente da Câmara, Hugo Mota, está fora do Brasil. Já o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, preferiu não polemizar. Na saída do plenário do Senado, ele disse apenas que o governo tem legitimidade para tomar suas decisões. Vamos ver como foi o dia? O advogado-geral da União, Jorge Messias, explicou numa entrevista a jornalistas que entrou com uma ação declaratória de constitucionalidade. A alegação é de que é preciso preservar a prerrogativa do presidente em editar atos relacionados à política tributária. O governo aumentou e instituiu alíquotas do IOF, Imposto sobre Operação Financeira, em maio. Tendo a equipe chegado à conclusão de que o decreto do IOF é um decreto constitucional, não restaria outra alternativa que não fazer valer a atribuição que a Constituição Federal conferiu ao presidente da República. É dizer, se nós não tivéssemos, nesse momento, apresentado esta medida, nós estaríamos permitindo, autorizando que um poder fizesse uma interferência indevida em outro poder. Essa é uma decisão madura, refletida e muito bem informada. Ela não é uma decisão adotada ali no calor da emoção, fruto de um embate político, não. O governo pediu uma decisão imediata para que o decreto volte logo a valer, até que o STF julgue o mérito da ação. Ainda segundo o ministro, o governo tem trabalhado para retomar a normalidade institucional e disse que o diálogo entre os poderes é fundamental. A oposição respondeu. Está muito claro, quando ele decide com a AGU ir buscar este recurso, ele afronta a decisão do Congresso Nacional, que em votação expressiva decidiu pela sustentação do decreto presidencial do IOF, e agora ele decide assumir a conta e o ônus de que é um governo que defende aumento de impostos. Houve também reação de 17 frentes parlamentares que representam o setor produtivo. Em um manifesto conjunto, afirmaram que, ao judicializar uma derrota política, o governo demonstra incapacidade de articulação e desprezo pelo diálogo com a sociedade, além de expor a fragilidade das contas públicas, uma vez que busca-se cumprir a meta fiscal somente com ampliação de impostos, sem reavaliação de despesas. Pelas contas do governo, o aumento das alíquotas do IOF pode render até 12 bilhões de reais esse ano e ajudar, assim, a fechar as contas. Mas, para economistas, o foco do governo tem que ser o corte de despesas. É melhor para a sociedade que o governo mexa, estruturalmente nos gastos, reduzindo o crescimento dos gastos e, assim, estabilizando as contas públicas e a dívida. Mas a solução que o governo veio foi com o aumento de carga tributária, o que criou esse impasse entre Congresso e o Poder Executivo, que, nesse caso, a judicialização ela é um mau sinal de que não existe acordo político para que o ajuste seja feito. A melhor solução não seria o aumento do IOF, seria a gente conseguir conter o avanço dos gastos públicos.
seria, claro, importantíssimo que a gente pensasse em corte de gastos, né? O problema fiscal, ele não é um problema atual. A gente já fala desse problema há mais de uma década, né? Ele se agravou muito nos últimos anos e ele vem de um desarranjo aí que já é conhecido, né? De um grande desajuste entre despesas e receitas. Então, o governo gasta bastante, é um governo, querendo ou não, caro, custoso, e é importante que a gente, sim, pense em corte de gastos.